Estamos no ar! Olha, é uma alegria, temos muitos assuntos legais. Seja muito bem-vindo ao Dia Azuca, meio-dia em ponto, ao vivo, aqui na TV Gazeta, Avenida Paulista 900, um dos endereços mais especiais da nossa cidade de São Paulo. É uma alegria estar com você nesta tarde, discutindo muitos assuntos bacanas. Por exemplo, doutor Mário Novello está aqui com a gente, advogado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom, Celso? Uma alegria ter você aqui. Vamos falar de guarda compartilhada dos pets? Guarda compartilhada dos pets. É sério isso? É sério, né? Vou usar um pouquinho de estatística, Vai. né? O mercado brasileiro de pets hoje é o segundo maior do mundo. Segundo maior do mundo. Só perde os Estados Unidos. Tá, perfeito. A gente passou esse período de crise econômica aqui no Brasil, o mercado pets está crescendo 12% ao ano. Então isso já está trazendo reflexos no judiciário. Eu entendi, claro, é isso. Ou seja, a população pet aumenta rapidamente, as famílias... Outro dia a gente falou sobre famílias multiespécie aqui, certo? Sim. Você estava aqui, a gente falou sobre esse assunto. Ou seja, a gente tem que ver direitinho e respeitar direito o sentimento, a nossa relação com eles, correto? Exato. E aí isso bate na justiça. Bate na justiça. Vamos explicar direitinho quais são os direitos de quem tem uma família assim. E aí, quem vai ficar com o cachorro? Quem vai ficar com o gato? Guarda compartilhada, uns dias da semana com um, uns dias da semana com outro. Muito legal. Obrigado pela presença, meu amigo. Não é só esse assunto pet hoje, não. Tem mais. Doutora Fernanda Fragata, veterinária. Fernanda, como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. Tudo certo? Vamos falar dos cuidados com os pets no inverno. No inverno tem muitos cuidados, porque senão eles acabam ficando doentes e prejudica bastante a qualidade de vida deles. Coisas simples do tipo, tem que ter cobertorzinho, não tem que ter cobertorzinho, coloca roupinha, não coloca roupinha. Por exemplo, pegando como exemplo o meu filhote, né? O Paçoca. Se eu colocar um cobertorzinho, ele sai do cobertorzinho e deita no gelado. E não tem acordo com ele. Então aí a gente tem que ver as raças, a característica do pelo, né, e as características de cada animal, né, e também pensar nesse clima seco. Isso, que a gente sim. pensa no frio e esquece um pouco disso, e os problemas respiratórios estão muito ligados a esse Nem me fala. clima seco. Para eles, o umidificador tem que deixar o tempo inteiro ligado, O senão... tempo todo. Muitas dicas legais. Ó, tá, isso aqui é só um aperitivo para você. Obrigado pela presença, minha amiga. Obrigada. Jorge Alexandrides, advogado especializado em direito condominial. Que alegria ter você aqui de novo. Perfeito, maravilha, Muito bom, meu amigo. bom voltar. Como tem confusão em condomínio, hein? Ah, é o que mais tem, né? O que você lembrou de uma boa aí pra gente falar pro pessoal hoje? Olha, questão de cobrança, né? A questão de cobrança que é um dos problemas maiores que se tem no condomínio. Como que deve ser cobrado esse condomínio inadimplente? O que pode, o que não pode? Será que ele pode ser restrito ao uso da, por exemplo, do salão de festa, da piscina, da churrasqueira? O inadimplente não vai pra piscina. Eu vi uma discussão outro dia muito boa, vou deixar essa daqui, não me responde ainda, sobre o pessoal que mora na cobertura, que reclama às vezes, por que eu pago diferente só pela área se a gente está dividindo, rateando as coisas do condomínio? E aí é tudo igual, tem que dividir o salão, mas não me responde Não, ainda. vamos responder daqui a O pouco. que é certo, o que não é certo, o que está no Código Civil, o que é direito, o que não é direito. Obrigado Verdade, pela presença. que é isso. Você tem dúvidas, tem problema nos seus condomínios? Mande pergunta pra gente. Você tem... Vamos falar também, sim, já estou chegando lá. A Aninha quer que eu vá mostrar as redes sociais. Já vou chegar, Aninha. Se você tem dúvidas sobre como aquecer o seu pet, a doutora Fernanda está ali também, manda sua pergunta pra gente e daqui a pouco a gente mostra pra você. Usando o quê? As nossas redes sociais, que a Aninha está pedindo para eu chegar aqui e não esquecer de chamar a sua atenção para isso. Olha lá. Facebook, de Azuca, Twitter, de Azuca, Instagram, de Azuca. Fácil, fácil, fácil. As redes sociais do programa têm o nome do programa. O que a gente pede a você, e esse é um pedido que eu reforço à nossa equipe das nossas redes sociais, que aliás é muito competente. Você já segue a gente no Instagram? Se você não segue, de verdade, siga. Eles ficam aqui, eles têm um trabalho tão cuidadoso, mas tão cuidadoso. É cada foto que eles fazem que eu faço questão depois de repostar. Eles têm um cuidado tão grande com informação e com fotos de bastidores. Ontem eles fizeram 2 fotos do Paçoca maravilhosas, maravilhosas. Então segue lá, de Azuca. Você vai adorar o Instagram. Bom, além de você adorar o conteúdo que está no nosso Instagram, você usa as redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter para fazer perguntas. Você viu quais são os nossos temas, por isso que a gente apresenta os temas antes. Zucá, pergunta se no meu condomínio, tô tendo uma confusão lá porque eu atrasei um mês, aí não me deixaram alugar o salão de festas, tá certo? Manda a pergunta, eu vou fazer para o nosso especialista. Ah, o meu cachorro não gosta que coloque roupinha nele, mas eu tô preocupado com o frio. O que eu faço? Manda a pergunta que eu vou fazer para a doutora Fernanda, tá bom? Beleza? Vai participando que é importantíssimo. Agora a gente vai falar de um tema muito legal com a Paula Bastos e a Adriana Severini. Sejam muito bem-vindas. Tudo bem? Obrigada, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado, muito bom te receber. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Que alegria Você? ter vocês aqui. Gente, sabe qual é o assunto? Gordofobia.
Vamos quebrar preconceito? Vamos acabar com o preconceito? Eu adoro quando a gente tem essas conversas para mudar. Acho que o mundo está mudando para melhor. Eu sou um cara otimista. Eu também sou. Eu acho que a gente está melhorando. Eu acho. Sim. Acho que o ser humano está melhorando, está mais respeitador. Eu acho que a coisa está melhor. Mas ainda falta muita coisa. E às vezes falta muita coisa por falta de informação. Porque às vezes, por conta da informação, a gente não sabe direito. E aí, termos errados são utilizados. As pessoas às vezes utilizam algum termo que não deveria usar, achando que aquilo é normal, que vai agradar. E o contrário, vai ofender. Então, por isso a gente gosta de fazer esse bate-papo. Tem termos proibidos? Por exemplo, pode chamar a pessoa gorda de gorda ou não pode? Eu acredito que sim. Porque assim, é a mesma coisa você vai descrever uma pessoa. Se você está olhando para mim, como que você vai me descrever? Como que é a Adriana? Eu sou gorda. Então, assim, é a forma como você fala. Não, a Adriana, como que é? Ah, Adriana, uma gorda, ruiva. Nossa, sua gorda. É toda a forma como você fala. O termo em si não é um problema. O termo não é ofensivo, é a forma como você ouve. Se você usa para ofender a pessoa, nossa, tinha que ser uma gorda mesmo dirigindo. É a mesma coisa o termo mulher. Ah, tinha que ser mulher mesmo para fazer isso. É a forma como você usa o termo. Paulo, você Esse que é o concorda? problema. Sim, e também é a forma como a pessoa recebe isso. As pessoas precisam entender que a palavra gorda é apenas um substantivo que define uma característica física. Ele não está definindo o meu caráter, a minha capacidade, a minha beleza. Gorda é apenas um substantivo que define uma característica simples. Então, a pessoa que é gorda, ela precisa entrar, né, num eixo com essa palavra. Ela precisa fazer as pazes e entender que isso não é uma ofensa, não é um xingamento, não é algo depreciativo, né? Então, primeiro tem que partir da pessoa e depois sim a sociedade precisa entender que ninguém deveria ser chamado de gordo como uma ofensa, porque é simplesmente uma característica física. Você é blogueira. Sim. Então você fala para um público que justamente busca informações e que muitas vezes é vítima de preconceito. Como você trabalha isso? Isso que você acabou de me falar, você fala isso para as pessoas, por exemplo? Você Muito. fala, que legal. Muito. O meu trabalho, ele consiste em ajudar as pessoas a justamente fazerem as pazes com elas mesmas, a se entenderem melhor. Eu demorei muito, Zucca, para conseguir me aceitar, me entender e perceber que o problema não estava na palavra em si, mas em como eu lidava com a minha imagem, com a minha aparência. A obesidade é uma doença, tem riscos, tem sequelas, tem. Porém... Isso é claro, isso é uma coisa clara. Assim, você não fica negando isso. Não, eu Tá. não romantizo a obesidade jamais. Entendi, Eu sou perfeito. muito pé no chão em relação ao que é ser gordo, ao que a obesidade causa. Porém, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, ninguém é gordo porque simplesmente quer. A pessoa que é gorda, ela está enfrentando batalhas ou físicas ou emocionais. E a sociedade precisa entender o quê? O gordo, ele não é um sem vergonha, ele não é uma pessoa sem força de vontade, ele não é preguiçoso, ele não é um incapaz. Aquela pessoa gorda que às vezes está sendo taxada de algo, está enfrentando batalhas que as pessoas não imaginam. E o que o gordo quer? Simplesmente ser respeitado e ter condições como as pessoas, entre aspas, normais, né? Os magros têm. Então, o gordo, ele quer poder sentar numa cadeira sem medo de não caber ou de quebrar essa cadeira, ele quer passar numa catraca, ele quer poder usar uma roupa. As pessoas gordas precisam ser acolhidas e compreendidas e não rechaçadas e renegadas como a sociedade ainda faz. Estamos mudando, já melhorou muita coisa. Eu acho. Mas ainda tem Mas um ainda caminho falta. pra gente E percorrer. aí a gente chega no termo que é a nossa pauta de hoje, que é gordofobia. O que caracteriza a gordofobia? O preconceito contra os gordos. Você acaba sendo preterido a empregos, você fica relegado a segundo plano, você vê pessoas que, porque daí a gente entra num círculo vicioso muito grande, você deixa de procurar emprego, você deixa de sair, você deixa de ter uma vida social e isso leva ao quê? A você ir se isolar, a sua autoestima deixa de existir, não é que você tem uma autoestima baixa, você simplesmente não tem autoestima, vai gerando uma série de problemas psicológicos como depressão, ela não tem vontade de sair e isso faz o quê? Ela consegue
ter o único prazer na vida dela se torna comer. E ela sente uma sensação de culpa muito grande, porque ela sente prazer em comer e a única coisa que dá prazer é aquilo que causa o problema dela. Nossa. Então ela começa a comer, perde a noção de quanto ela está engordando, aí tem problemas de saúde que vão sendo acarretados, ela se isola do mundo, então você começa a ter aqueles obesos mórbidos que cada vez, infelizmente, estão sendo mais comuns aqui no Brasil, coisa que há 15, 20 anos atrás não eram tão comuns aqui no Brasil, eram mais coisas que a gente via nos Estados Unidos sim. E aqui no Brasil estão sendo cada vez mais comuns, porque assim, você vai numa balada, você pode olhar, você que é mais jovem, você olha numa balada, você vê pouquíssimos gordos. Tanto homens quanto mulheres, são pouquíssimos gordos que você vê. As pessoas se isolam, você tem Você razão. tem medo, você tem vergonha, você não vai na balada e você fica lá. Então o que você faz? Você fica em casa. Aí você se sente deprimido, a comida, ele te acolhe, ele te dá conforto, Comer ele é te uma dá delícia, amor. né, gente? Exatamente. Peraí, vamos, primeira coisa, vamos começar aqui, né, pra gente ser muito honesto, né, com a É vida. bom demais. Comer é muito bom. Comer é muito bom, é uma delícia. Se tiver um prato gostoso, tal, é muito bom mesmo. Então, é fácil a gente passar da conta e exagerar. É. E a partir do Não é? momento que você não tem prazer em lugar nenhum, você vai sair, você começa a se sentir, as pessoas estão te olhando, principalmente os jovens, você vai numa balada, o jovem tem muito aquela coisa ele quer ser diferente, mas não é. Então todo mundo que sai daquele padrão, que é diferente, que é gordo, ele sai do padrão, ninguém olha. Tanto o menino gordo quanto a menina, ele não é mais paquerado, ele não é mais olhado, ele começa a se retrair, ele se tranca em casa e o prazer, onde ele se sente amado? Na comida. A comida é a fonte de amor dele. Então ele começa a comer. Aí é o ciclo vicioso. Ele come, ele engorda mais, aí ele não quer sair de casa e ele come mais. E a autoestima dele Vai pro chão. acaba. Tem uma outra questão que é a família. Vamos lá, acho que isso é muito importante falar agora com as famílias. Com a minha amiga que está nos assistindo e o filho dela tá gordo. Eu estou usando o termo gordo porque eu acabei de aprender com as duas que eu posso usar, tá bom? Então é isso. Aliás, vamos tirar alguns termos aqui, que eu fico muito na dúvida, né? Fortinho, por fortinho favor, não pode usem usar. fortinho. Não usa. Usem gordo, gordinho. Gordinho pode usar? Gordinho pode. Então vou dizer assim, Sobrepeso, plus size. Pode falar? Pode. Pode falar, tá acima do peso? Pode. Mas pode, isso. Eu fiquei numa dúvida. Eu gosto de perguntar as coisas porque se a gente fala que a pessoa está acima do peso, não significa obrigatoriamente que existe um peso certo, que o peso dessa pessoa está errado? Não. Tá tudo bem. Tudo bem, porque como a gente estava falando antes sobre A questão da saúde? Isso. Quando você fala acima do peso, você está falando da questão, o que seria o A peso gente tá ideal para falando- cuidar da saúde? Sim, nós estamos descrevendo características físicas. Tudo bem. E assim, mas vamos esquecer aquela tabela do IMC. É Por isso. exemplo, eu sou uma mulher, assim, pode usar mulher grande, mas se você olhar o tamanho do meu ombro, eu nunca Você me vai se enquadraria enquadrar. no IMC. Entendeu? O meu peso, para eu ficar, que eu me considerar magra, seria um peso de 75, 76. Pelo meu IMC teria que ser 55. 20 quilos a menos. Pô. Entendeu? Mano. 20 quilos a menos eu fico horrível. Então, assim, esquece o IMC. O que você precisa é um peso onde você se sinta bem e você tenha todos os níveis de açúcar, de colesterol, Você faz o teu triglicérides. check-up anual lá e tá tudo nota Faço, 1000. exatamente. É isso. Meu check-up está 100%. Perfeito. Então, assim, isso estando bem e você se sentindo bem e bonita, ok. Mas se eu te Isso perguntar, é importante. Mas se eu te perguntar agora, você gostaria de perder peso hoje? Não, Não. não. Isso é legal. Guarda aí. Exatamente. Guarda pra mim isso, E, por assim, favor. principalmente porque meus exames estão ok e eu me sinto bem. Você tá bem com o seu peso. Exatamente. Guarda que eu gostei disso, é muito legal. Deixa eu falar sobre a questão da família para eu não perder. Porque a família tem, às vezes, a intenção de ajudar. E aí você falou, olha, tem que ter a roupa que caiba, você tem que ter oferta de roupa que já melhorou muito. Há alguns anos isso era super difícil. Nossa, era horrível. Super difícil. Aliás, muita coisa era difícil aqui no Brasil, né? Antes da gente abrir o país, antes do país ser mais aberto, era tudo muito difícil. Eu calço 44. Quando eu era garoto, não tinha sapato pra mim. Não achava tênis. Minha mãe tinha que comprar quichute, não tinha meu tamanho. Então, é verdade isso. Então, tem algumas coisas que são... O Brasil melhorou e a gente foi tendo acesso às coisas. Mas, enfim, voltando para não perder. E, às vezes, a família tem alguma preocupação em não oferecer todas as condições para aquela criança, para aquele adolescente, para ele não se acomodar nisso. Então, com a melhor das intenções,
Às vezes os pais criam algumas dificuldades pro jovem, pro filho, achando que estão ajudando. Eles estão criando um problema? Como que a família ajuda aquele jovem, aquela criança? Você diz no sentido dele lidar bem com a imagem dele ou dele não engordar? Das duas coisas. Dele lidar bem com a imagem dele e dele ter uma saúde adequada, partindo do princípio de que a gente acha e de que a gente sabe que se você estiver muito acima do peso, você vai ter problemas de saúde. E claro que os pais vão se preocupar com a saúde dos filhos. Com certeza. Meus pais sempre trabalharam fora, então eu, por exemplo, fiquei muito na casa da minha avó paterna, né? E ela, italianona, menina, nossa, eu cresci na base do carboidrato. Você não tem ideia. Né? Conheço bem a história. Tamo junto. Tamo junto. Eu falava pro meu pai, também. me leva na casa da avó Poia, que era a mãe dele, pra eu comer polenta mole. Ai, eu Imagina. também. E os pães caseiros maravilhosos, né? Nossa. Vai, Então, eu sempre tive essa criação e falo pra minha mãe, né? Às vezes eu brinco, eu falo, poxa, se eu tivesse ficado com uma babá, talvez eu fosse magra. Né? E minha mãe é bem magra, o meu pai era grandão, né? Eu tenho 1,80 m, eu sou uma mulher bem fora do padrão brasileiro. Então, assim, eu acho que a família, ela precisa desempenhar um papel realmente presente na vida dos filhos. Como? Vamos lá. Primeira coisa, a família precisa se alimentar bem. Eu acho que o brasileiro, na rotina corrida que a gente tem hoje, a gente perdeu o hábito de sentar à mesa, conversar, fazer uma refeição saudável. E não adianta, se a mãe está fazendo dieta e o pai está comendo torresmo no sofá, entendeu? O filho fica sem um rumo. Ele não tem parâmetro, né? Sim, a criança precisa ser envolta. Mas se esse filho fosse eu ia escolher o torresmo. Provavelmente, né? A gente, certo? Vamos ser realistas. A gente quer comer o que é mais gostoso, então... Claro, é o alface ou o torresmo? Não, com gente, a gente tem que certeza, ser entre um honesto. alface e um torresmo, não é? Pô, não é? O torresmo é mais gostoso, não tem como. Então, eu acho que a família precisa estar de acordo, né? Sim, então vamos seguir ali uma alimentação. Durante a semana, vamos pegar uma alimentação mais saudável, fazer algo mais bacana. No fim de semana, a gente come uma coisinha que é mais fora, para manter, né, esse fluxo. Porque a gente precisa, sim, cuidar da saúde. E também... os pais precisam conversar muito com as crianças, principalmente quando é pequeno. A Adriana com certeza pode falar melhor que eu, porque ela é psicóloga, mas eu me lembro quando os meus primos eram pequenininhos e eles às vezes falavam assim pra mim, gorda, né, tipo, querendo me xingar. E aí eu sentava e conversava e explicava. E hoje eu fico muito feliz de ver que os meus primos, que eram pequenos naquela época, se tornaram homens que são totalmente, assim, empáticos, compreensivos, que não menosprezam mulheres ou homens, né, gordos. Então, assim, isso é muito legal. E aí você vê o quão importante é você conversar, você explicar, porque é isso que eu falei. O gordo é uma pessoa travando batalhas. E é isso que a sociedade não entende. As pessoas simplesmente taxam de uma forma pejorativa, tentam diminuir, menosprezar essa pessoa, mas não sabem, no fundo, o que é que ela está passando. Então, os filhos precisam se ensinar os filhos, né, a não usar essa palavra como uma ofensa para o amiguinho, falar sobre as diversidades de corpo. Porque, Zucca, quando eu era adolescente, por exemplo, eu também achava que eu ia crescer e que eu ia ficar com um peitão, um bumbum grande, um quadrilzão, tipo da Kim Kardashian. Porque naquela época, gente, eu sequer sabia que existiam formatos diferentes de corpo. Na minha cabeça, porque eu ainda estava em desenvolvimento. E não, eu sou uma mulher grande, não tenho um seio avantajado, um bumbum avantajado, não tenho uma cintura fininha, então não tenho um quadrilzão. Eu tenho um outro formato de corpo. E isso não era algo claro para mim e fez também com que eu tivesse mais problemas de autoestima ainda. Deixa eu aproveitar isso que você falou, porque guarda que essa informação é muito legal. Falta na escola isso, talvez? Falta. E uma outra... Uma explicação, por exemplo, dos tipos de corpo. Eu fui aprender essa história fazendo entrevistas justamente com o pessoal de blog, que fala justamente sobre roupas para os gordinhos, uma coisa muito legal, entrevistas que eu fiz há muitos anos e tal. E eu fui aprender a história do corpo pera, corpo maçã. Não sabia nada disso. A gente não sabe. Não falta explicação disso. Porque a gente tem aquela coisa do estereótipo da brasileira. É. Só que, por exemplo, eu não tenho nada de brasileira. Eu tenho o ombro grande,
bunda pequena, não tenho nada do estereótipo da brasileira. E a gente não tem, a gente acredita que todo mundo vai ser igual. Até porque a gente e é uma nós é um mistura país super deliciosa. miscigenado. A gente é uma mistura, graças a Deus. Exatamente. E a gente não tem um perfil de padrão de brasileiros. Se olhar cada um aqui, é diferente. completamente diferente. E na escola não ensina. Então você começa a olhar o seu amiguinho, você acha que você vai ser igual. E a hora que você percebe que você é um pouco diferente, você acha que você tem algum problema. E aí começa a falta de autoestima. Você começa a achar que o outro é diferente, mas é diferente para melhor. Ou então você começa a ser o algoz. Você é diferente, então eu tenho 3 parecidos comigo, então você é o diferente e eu começo, sem querer acreditar naquela coisa do bullying. É claro. Eu começo a entrar no bullying porque você é diferente. E eles estão numa fase de autoafirmação. Então, como eu me autoafirmo, quanto menos sentimento, menos segurança eu tenho, mais bullying eu promovo. O bullying não é uma pessoa segura, ele é uma pessoa insegura que precisa promover mas com certeza. Bullying para se sentir segura. Claro, ele tá fazendo aquilo para se juntar a algum grupo ali, com certeza. Escuta, tem um negócio bacana que é a mudança dos padrões de beleza. Coloca algumas imagens pra gente aqui, muito legais. Vamos lá, que a Andréa separou pra gente, a nossa equipe separou. Por quê? Cadê? Tá no ponto? Obrigado. Porque nem sempre o padrão de beleza foi o magrelo. E tanto é que eu brincava que nessa época do renascentismo eu seria modelo. É isso. Então, assim, os padrões mudam. Mudam. E a gente tem que ter consciência disso. Tem que ter respeito por isso. Né? E entender que não necessariamente porque alguém está na capa da revista ou bombando em destaque em alguma coisa com determinado corpo, aquele é o corpo perfeito. Com certeza. É o que a gente estava falando sobre essa idealização, né? Para menina, você olha hoje, por exemplo, a Kim Kardashian, é uma personalidade que é o alvo de muitas mulheres, né? Mas é uma pessoa que já passou por inúmeras cirurgias plásticas. E aí você olha aquele formato de corpo e você fala, poxa, o meu não é assim, então eu não sou bonita. Não, eu não né? gastei E um caminhão quantas de dinheiro em mulheres querem emagrecer, mas aí emagrecem e não ficam com o corpo da modelo, não ficam com aquela silhueta ampulheta. Porque é isso, né? Nós somos uma pluralidade de corpos, de características físicas, de belezas. E é isso que a sociedade precisa entender, né? Cada um é belo à sua maneira. Você pode não me achar bonita, mas o moço dali pode me achar maravilhosa, né? Então, nós temos isso. São gostos, são características diferentes. E isso precisa ser mais compreendido e mais abraçado pela sociedade. Porque aquele padrãozinho, né, da modelo da passarela dos anos 90, do começo dos anos 2000... Ele é o padrão de quantos por cento da população? 2%, talvez? Mas que bom que essa coisa já mudou, né? Mudou bastante, Isso já mudou. graças a Deus. Mas acho que tem um outro aspecto que a gente está esquecendo, que não é só a beleza externa. É aquela coisa do preconceito de achar que o gordo é lento, que o gordo é mole, que o louco... Quando eu falei assim dele ser preterido do emprego, não é porque ele é considerado mais feio, é porque ele é considerado lento. Então, assim, eu trabalhei antes de trabalhar em clínica, eu fui executiva de RH e logo no comecinho da minha carreira eu vi coisas como, nossa, você é tão agitada, você é tão ativa que você nem parece que é gorda. E isso era um elogio. Entendeu? E na época eu até ouvi como elogio. Eu achei tão legal isso, porque eu tive 18, 19 anos. E assim, a gente tem um preconceito incutido na nossa cabeça que é gordo é lento, gordo é mole. Então assim, eu vou escolher um magro para contratar porque o gordo vai ser lerdo. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa mudar, além dessa coisa da aparência física, de ser feio, de não ser uma visão agradável de se ver, porque, assim, acha que é lento, que vai ser devagar, não vai conseguir entregar as coisas no prazo. É porque se associa à preguiça. Se associa à preguiça, tipo assim, a pessoa é gorda porque não faz atividade física. E eu queria, antes de terminar, chegar justamente nesse ponto. Mesmo com as duas dizendo que a gente sabe que existe uma questão da saúde e ninguém aqui está dizendo que não tem. Entenda, por favor. Nós estamos só tirando o preconceito dessa história. A gente sabe da importância de ter atividade física, de cuidar da nossa saúde, de não ficar muito acima do peso. Tudo isso a gente sabe. A questão não é essa. A questão é a gente não disfarçar gordofobia de preocupação com a saúde. Exatamente. Tá certo? Muito bem. Com certeza. É exatamente Perfeito. isso. Você
ver como está a sua saúde. Se começa a ter problemas, por exemplo, eu faço, não gosto, mas faço exercícios físicos porque cheguei numa idade que eu preciso. Não é nada de impacto, faço pilates porque preciso, faço fortalecimento de músculo porque daqui a pouco eu entro na menopausa. Então eu preciso me preparar para envelhecer com saúde. Perfeito. E sempre fiz exames de sangue regularmente para ver se tinha algum problema. Porque, nossa, se precisar emagrecer por saúde, eu vou emagrecer. É completamente diferente. E não por estética. Exatamente, aquilo que eu te perguntei. Agora, se você não precisar, você tá ok com o seu peso? Eu tô super ok. Tá feliz? Tô feliz. Paula, e você? Zucca, por acaso alguém chega para uma pessoa magra na rua e fala: nossa, seus exames estão em dia? As pessoas param um fumante e falam: nossa, você vai morrer? As pessoas param quem está enchendo a cara de cachaça no bar? Ninguém fala. Mas o gordo, ele é sempre o taxado de lento, de todas as coisas terríveis assim. Então, as pessoas precisam entender que cada gordo está travando sim a sua batalha, está. Mas como você disse, perfeito, nós precisamos tirar o preconceito dessa situação, porque ninguém faz isso com as pessoas magras, mas fazem com os gordos. Eu sou uma pessoa super ativa, sempre me cuidei, inclusive fiz bariátrica recentemente. Você fez? Sim, faz 7 meses que eu fiz a cirurgia. Eu estava com problemas sérios de saúde. Quem me acompanha sabe, porque eu sempre fui uma blogueira muito aberta, sempre fui muito ativa, muito preto no branco, nunca romantizei a obesidade. O pessoal acompanhou os meus problemas de saúde e eu acabei optando pela bariátrica depois de passar por um tratamento clínico que não deu certo porque meu corpo já estava num ponto que ele não colaborava mais comigo. E assim, sempre é o que eu falo, mesmo que um dia eu venha a ser magra, fisicamente falando, são 35 anos da minha vida que eu passei vivendo todas essas situações de gordofobia, de tudo mais. Então, assim, a gente tem que se cuidar de dentro para fora, em primeiro lugar, cuidar da nossa cabeça. Eu sempre falo para as pessoas, se tiver oportunidade, façam terapia, entendam qual é a sua relação com a comida, né? Porque como a Adriana falou, é muito emocional. Muito. A gente come as emoções, a gente come a derrota, a gente come a vitória, né? Então, assim, eu queria muito que as pessoas que estão nos assistindo entendessem, presta atenção aí, gente, né, que o gordo não é gordo porque ele quer, gente. Vocês podem ter certeza disso. Ninguém é gordo de sem vergonha como as pessoas acham. Não é falta de vontade. O gordo não é assim porque, ai, vou comer feito um doido. Tem questões ou físicas ou emocionais muito sérias por trás disso, assim como a depressão hoje, por exemplo, é uma epidemia. As pessoas comem emoções. Menina, e muita gente, durante muitos anos, eu falo isso muito aqui, se tiver alguém com depressão na sua família, tem gente que chama de frescura. Nossa, É horrível ainda isso. hoje, É outro horrível tema isso. Excelente. É horrível isso. Então a gente tem que saber respeitar todo mundo e ajudar da melhor maneira possível. E ajudar, entenda, não é provocar. Às vezes a pessoa fica provocando a outra, achando, eu tô ajudando, eu tô fazendo isso para ajudar. Não é? Você está lá almoçando e aí o outro fala assim, nossa, vai comer tudo isso? Ou então você vai comer só não. isso? Que era o que eu ouvia muito antes de operar. Ah, é? Nossa, as pessoas falavam, nossa, mas você come tão pouquinho, você come tão devagar, como que você é gordo assim? Ó, sério. Guardem os comentários para Guarda. vocês, né? Eu acho que o que a gente pode falar de bom, valoriza suas amigas, sejam elas gordas ou não. Poxa, você tá bonita hoje. Nossa, esse vestido caiu tão bem em você. Olha, seu cabelo tá brilhante. A gente precisa ser mais otimista, ser mais positivo, Olhar o lado valorizar bom. o melhor Olhar o das lado bom. pessoas. Eu acho que assim, tudo na vida tem o negativo e o positivo. Então olha e fala, putz, nossa, ficou legal o seu cabelo hoje, você tá bonito hoje, ou sua calça é legal. Se você não tem, ou se você não tiver nada para falar de positivo, fica quieto, Fica quietinho, não fala nada. né? Guarda pra você. Exatamente. Paula Bastos, blogueira, a Adriana Severini, psicóloga. Como é que a gente acha vocês em redes sociais, no blog? Convida a galera aí. O meu blog é www.grandesmulheres.com.br e no Insta, que é onde eu sou mais ativa, vocês me encontram na @ParisPaula. Paris Paula. O meu, eu tenho canal no YouTube, Adriana Severini, e o meu Insta também, Adriana Severini. Gente, eu adorei receber vocês. Que muito, bom. muito obrigado. Eu que Obrigada. agradeço, Foi muito Zucca, legal. a oportunidade de falar sobre um tema tão importante. A gente Obrigada volta a esse tema. por Meu esse compromisso espaço. com vocês, com todo mundo que está acompanhando a gente. Que bom, muito Beleza? obrigada pelo Obrigada. convite. Adorei. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Super obrigada. Valeu. Vocês são demais. Obrigada. Amei. Bate-papo maravilhoso. Fica aqui, senta aqui mais um pouquinho que eu vou chegar pra cá pra dar um recado. Oh, que maravilha! Vou ficar muito bem acomodado aqui hoje.
Meus amigos da Veste Casa, obrigado. Eu falo tanto para vocês das cadeiras da Veste Casa, e aí o pessoal fala assim, Zucca, mostra mais as cadeiras. A Aninha, minha mulher, tá louca por essa cadeira, viu? Preciso ir lá. Vou lá na Veste Casa de novo. Deixa eu falar, seguinte, você já foi conhecer os produtos de decoração na mega loja Veste Casa? Se você ainda não foi, de verdade, não perca mais tempo. Vá lá. Você vai encontrar vários produtos, um mais lindo que o outro, só para você dar um toque especial na sua casa. Na verdade, você arruma a casa inteira lá, é sério, porque é tudo muito bonito. A loja é pet friendly, eu gosto de falar isso. Ou seja, eu fui visitar a mega loja com o paçoca e com a tapioca. É super fácil. Se você olhar no meu Instagram, você vai achar. Tem vídeos, logo mais eu vou postar uns outros vídeos, eu passeando com os dois lá. Muito legal. Vai estar no meu Instagram, no @Zucatelli, no do Paçoquinha, que é o Pacoca Dog, e no da Tapi, que é o Leite de Tapioca. Eu vou colocando esses vídeos no Instagram, nos nossos 3 Instagrams, para você poder acompanhar. Lá, os cães podem circular e participar do seu momento de compra. Eles circulam livremente pela loja. Isso é muito bom para quem tem um animalzinho, para quem quer visitar a loja, mas não tem com quem deixar. Você entendeu? Então é muito legal. Você vai com eles, você vai fazer as suas compras para eles ou para casa e eles vão com você. Muito bacana. Falando de decoração, para não esquecer, essas cadeiras se chamam Alegra. Ela é sofisticada, ela é arrojada e ela pode ser sua. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, porque não é mentira isso. O preço está escrito para eu não errar, porque os caras depois falam, Zucca, você não vai acreditar que é tão barato. Eu vou falar. 10 vezes de R$16,90. É sério isso. 10 vezes de R$16,90. Sério, olha essa cadeira, cara. Olha que coisa espetacular. Sério, é muito legal. É muito legal. 10 de R$16,90. Gente, é barato demais. Detalhe, elas ficam ótimas em qualquer ambiente. Você encontra em diversas cores. Eu gosto dessa daqui e claro que a turma da Veste Casa mandou essa daqui para combinar com o nosso estúdio, com as cores do estúdio. Mas você vai encontrar a que vai combinar com as cores da sua casa. Então, corra para garantir logo a sua. Veste Casa Mega Loja tem tudo para sua casa, tem tudo para o seu pet, tem tudo para sua família. É muito legal. Eu gosto muito dessa loja grandona que tem perto da Ponte Anhanguera, da ponte de acesso à rodovia Anhanguera. Mas tem várias outras. Entra no site que você vê qual é mais pertinho da sua casa. Combinado? Legal, né? Daqui a pouco eu falo mais da Veste Casa. No próximo bloco, guarda compartilhada dos pets. E cuidados com os pets no inverno. Põe roupinha, não põe roupinha. Pode ligar aquecedor pro pet? Será que não fica quente demais para eles? A gente conta depois do intervalo, não sai daí. Muito bem, estamos de volta. Eu estou olhando aqui as mensagens da galera nas redes sociais. Quero te agradecer. Obrigado, viu? Obrigado pelos seus elogios, obrigado pelas suas sugestões, pela sua participação. Pra gente isso é fundamental. Nossa equipe separou algumas mensagens pra gente mostrar pra você. Vamos lá. Olha a Daniela Henriques. Que legal ver o Jamar no seu programa, Zucca. Já o conhecia do programa, você bonita. Espero que venha sempre. As pautas com ele são super interessantes. O Jamar veio ontem pra gente falar de fazer uma farmácia em casa, plantando algumas coisinhas que você usa para digestão, que você usa para dor de cabeça, que você usa para gripe, para uma série de coisas. Você fazer na sua varanda, ou se você mora em casa, no seu quintal, uma pequena hortinha medicinal. É bem legal. A gente volta a esse assunto depois, tá bom? Olha a Shirley. Parece minha prima, Locatelli, eu sou Zucatelli. Muito bacana a entrevista da terceira idade. Aliás, da ótima idade de ontem. Também tive câncer de mama em 2015. Estou com 58 anos. Incentivo é muito importante. Obrigado, viu, Shirley? Valeu, meu amor. Foi um bate-papo legal que a gente teve ontem sobre isso. Olha, Luciana, excelente pauta de hoje. Sou uma mulher gorda e durante muito tempo associei isso a algo muito ruim. Não conseguia ver que eu era muito mais que isso. Obrigado, Lu. Obrigado pela tua mensagem. É isso aí. Foi esse mesmo bate-papo. Olha, Brigitte e o Bernardo. Tio Zucca, hoje, 25/6, é o aniversário da nossa mamãe, a Mariana Ossawa. Olá, beijo pra Mariana, manda um beijo pra ela. Ela é a melhor mamãe do mundo. Mariana, um beijo pra você. Parabéns, felicidades. É isso aí. Sabe o que a Mariana me falou no fim de semana? Ela participou via Instagram, eu fiz aquele negócio de perguntas no meu Instagram. E a Mariana falou, Mariana é comissária de bordo. Eu vou conhecendo os nossos telespectadores, que a galera vai participando, né? Ela é comissária de bordo. Ela falou assim, agora, como o Paçoca e a Tapioca vão com você pra TV, os meus querem ir comigo pro avião. Tô tendo um problema em casa pra explicar pra eles que não pode. Aliás, por falar neles, roda a vinheta do Momento Pet, vai lá. Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja.
Entre. A casa é sua. Muito bom! É isso aí, pessoal da Veste Casa, obrigado por estar com a gente nesse momento pet tão especial. E a gente bate papo com o Dr. Mário Noviello sobre guarda compartilhada pet. É o nosso momento pet de hoje. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço. Muito obrigado. Mário, vamos lá. Mudou realmente isso? A gente está vivendo um momento em que isso já é uma realidade? Tem hoje guarda compartilhada do cachorro ou do gato? Sim. Ainda não existe uma legislação específica para isso. Tem 2 projetos de lei, um de autoria do senador Antônio Anastasia, outro de autoria do deputado Ricardo Izar, para alterar alguns artigos no Código Civil para que o animal deixe de ter a conotação de coisa, né? Tá. Porque a gente tem hoje um novo entendimento, que o animal ele é sujeito de direito, ele é um ser senciente, ele tem sentimentos, então ele não pode ser tratado como essa almofada. Né? Ele tem que ter um tratamento diferenciado. Só que na lei, hoje, Ainda não... ele é igual ao almofada. Exato, ainda é como se fosse um objeto, Sério, né, né? E Sério. isso daí, em tempos atuais, é totalmente descabido. Vou ser radical. É tosco, né, cara? Você, Sim. você tratar, né, um animal como um objeto. Sério, pelo amor de Deus, está muito ultrapassado isso, né? Sim, por isso tem esses projetos de lei, né? Espero que eles saiam somente do projeto, passam a constar no nosso ordenamento jurídico, né? Só que assim, o judiciário viu que essa é uma questão que assim está cada vez mais latente na nossa sociedade. Então as decisões nesse sentido, né, da questão dos pets no dia de família já tem muitas alterações, né? Então assim, essa questão da guarda compartilhada que a gente vai falar aqui. Vamos lá. Né? Diferentemente das crianças, né? Na criança hoje você tem a guarda compartilhada, que você o pai ele não somente paga a pensão ou a mãe somente paga a pensão, né? Um tem a guarda, mas aquele que não tem a guarda da criança, ele participa ativamente da vida da criança. Então ele vai tomar uma decisão em comum com a mãe, com o pai, de qual escola vai estudar, que curso vai fazer, que idioma vai estudar, esse tipo de coisa. Na questão dos pets, eles estão permitindo, inclusive, não somente a guarda compartilhada, como a guarda alternada. O pet ficar na casa do pai ou da mãe Alguns dias da semana ou uma dias, semana. E outros dias da semana na casa do outro cônjuge daquela sociedade conjugal desfeita, né? Eu tive um caso no escritório, foi muito interessante. Me O casal conta. estava em pé de guerra, assim, eles não conseguiam mais ter um convívio entre eles. Então, eles continuaram morando no mesmo bairro. Então, assim, eles determinaram um daycare, né? Então, o animal era deixado naquele daycare. Então, a mãe deixava um dia, o pai ia lá, buscava no final do dia. Então, os dois passaram a conviver amistosamente com o animal, sem ter um convívio entre eles. Perfeito. Sem ter um contato entre eles. Perfeito. Então, ficou isso muito... Deu certo. Deu muito certo. E as decisões do judiciário estão reiteradas nesse sentido, né? Teve uma decisão no ano passado do STJ, uma decisão que foi lá em Brasília, né, que é uma cadelinha Yorkshire. Tinha 7 anos o animal e depois de 7 anos com o animal convivendo com o pai e a mãe dele, ia tirar o pai do convívio com aquele animal? Não, o animal sofre com isso, né? Tá. Ele tem uma sensação de abandono muito grande. Então é importante que ele permaneça tendo convívio com aqueles pais que criaram ele por 6, 7 anos. As pessoas estão pleiteando isso? As pessoas estão indo à justiça pedindo isso hoje? Sim, inclusive aqui no TJ de São Paulo, como eu disse anteriormente, antes era uma questão de vara civil, que era o direito das coisas. Essas questões de pets, hoje elas estão sendo discutidas na vara de família. Então, quando tem uma divergência, né, o juiz vai falar, isso aqui não é competência da vara civil, isso é competência da vara da família. Então, os juízes já estão mais sensíveis com isso, mesmo não tendo uma legislação específica para isso. O entendimento hoje é que tem que ter usar uma analogia com a legislação que já tem da criança, né? Faz uma analogia e aplica ela ao animal. E a justiça tem escolhido ou recomendado o quê? A guarda compartilhada, a guarda alternada? Do que você me falou, a guarda alternada me parece uma coisa mais fácil de fazer. Sim, depende muito de como é a situação. Por exemplo, você deu o exemplo da comissária de bordo. Se ela se separa e o marido, por exemplo, tinha um emprego fixo, é notório que vai ficar muito mais fácil o animal ficar mais tempo com aquele que tem uma residência fixa do que quem trabalha viajando toda hora. Então, assim, é uma alternada, mas você cria regramentos para cada tipo de caso. Tá, perfeito, perfeito. Não, tá claríssimo isso, tá claríssimo. A gente não tendo uma legislação. Então, por exemplo, eu estou vendo que isso é uma sensibilidade do judiciário, que é muito legal. Sim. A gente está avançando em relação ao que está na legislação. Mas ainda assim, há situações em que a parte que quer ficar só com o cachorro bate na história da legislação e aí o juiz fica impossibilitado
Porque se você estiver tratando como uma coisa, se você normalmente, já que eles são legalmente tratados como uma coisa, chega-se, se não mudar a legislação, chega-se em algumas situações em que não há acordo. E aí a legislação tem que falar mais alto? Sim, isso que está acontecendo. Muitas vezes o juiz, ele fica ali, depende do juiz, né? É um pouco de loteria o que acontece, depende da vara que vai cair o seu processo. Então tem juízes que é aquela coisa bem by the book, ele vai seguir estritamente a lei, né? Só que hoje, assim, é notório que o PET na sociedade ele mudou muito. Então os juízes estão deixando a legislação um pouco de lado e fazendo uma aplicação mais razoável, usando analogia com a questão das crianças, né? Então a aplicação hoje ela está muito mais humanizada, né? Então os juízes não estão mais sendo direto e reto na aplicação da lei. Então, mesmo não tendo uma legislação, o entendimento da sociedade, dos magistrados, está um pouco mais flexível. Por outro lado, tem uma outra questão, que é a questão, como você falou, de pensão, esse tipo de coisa. Aí já não entra nesse caso. Vamos supor, se o cachorro fica com um lado do casal, ficou com o pai, ficou com a mãe, ficou com um dos companheiros, o outro não tem que arcar com despesas. Isso não temos nenhum caso desse tipo. Não, já tem decisões... Já tem? Já tem decisões que, assim, hoje você não pode aplicar para o animal uma pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela só é válida para humanos. Perfeito. Então, assim, o que os juízes estão fazendo? O cônjuge que sai, que vai ficar menos tempo com o animal, o que ele tem que fazer? Tem que arcar com uma ajuda de custo. Né? Teve uma decisão no Rio de Janeiro, se não me engano, que um casal tinha uns 7 animais. Né? De todos os tipos. Caro. Gato, cachorro, tartaruga, peixes. O juiz falou assim, olha, um valor que eu acho razoável, R$150 por animal. Então ele tinha que arcar com R$750 por mês, né, para ajudar o custeio daqueles 7 animais que ficaram com a ex-esposa. Né? Então, assim, não é uma pensão, porque assim, a pensão, ela inclusive tem o caso de inadimplemento dela. Da prisão. Da prisão, né? Então não é uma pensão alimentícia, mas já está se aplicando uma ajuda de custo para aquele que saiu do lar e deixou o animal com outro cônjuge. Gente, mas que evolução interessante isso, né? Acho que a gente está caminhando, que nem a gente estava falando agora da história da gordofobia, eu acho que a nossa sociedade está melhorando, viu, doutor? Eu tô feliz com isso, viu? Eu tô vendo uma evolução. Vamos ajudar agora as pessoas em casa que estão passando por esse momento. Minha amiga, meu amigo, vocês não estão se entendendo, né? Deu ruim, né? Então não tem jeito, já tentaram de tudo, mas não vai ter jeito, vai separar. Mas tem cachorrinho, tem gatinho, com ou sem filhos humanos. Então, as duas situações. Como é que a gente faz esse passo a passo para tentar encontrar aí um acordo? Tem que conversar com o advogado? Me ensina o passo a passo aí para as pessoas tentarem encontrar um caminho. Hoje, a maioria dos advogados estão se capacitando na questão de mediação, né? Então, assim, em vez de você ir para o litígio, né, muitas vezes a gente faz o processo internamente no escritório, né, e não coloca o juiz para decidir, o juiz só homologa. Então a gente tenta equilibrar as partes ali, conversa, às vezes 2 advogados, às vezes o mesmo advogado advogando para a esposa e para o marido, né, consegue se fazer um termo, né, faz um termo de acordo ali e só leva para a homologação do Poder Judiciário, né. E nisso ali, nesse caso específico que eu falei do meu escritório, a gente fez isso tudo internamente no escritório. Né? Vocês? A gente levou, conversamos bastante com cada parte. Com cada parte, né? Chegamos nesse consenso, achamos essa solução do daycare para eles não terem contato entre eles. Né? Essa é muito boa. E tudo isso foi feito dentro do escritório, né? E só levamos para o juiz homologar. E pronto. Pronto, foi super simples. Foi super simples. Então, o melhor caminho é esse. Conversa. Se não está tendo um acordo simples e fácil e amigável, procura um advogado, que o advogado vai ajudar e já está preparado para isso, né? Ele já tem os elementos, ele sabe o que vai passar na justiça e o que não vai passar na justiça, né, doutor? Sim, hoje assim, a visão moderna do direito é evitar o litígio. Então a gente tenta resolver... Custa caro e leva tempo, né? Sim. Então a gente tem essa ineficiência do judiciário. Um país tem mais de 100 milhões de processos em trâmite. Então, assim, se você leva uma coisa mastigada para o juiz, fica muito mais fácil. Você resolve o problema do seu cliente, né? As pessoas saem satisfeitas e você não atravanca o judiciário com mais um processo. Pensando mais ou menos, voltando àquela história daquele caso lá do Rio de Janeiro, né? Que você disse, ficou com um lado e aí o juiz determinou que R$150 por animal eram 7 animais, enfim. O que inclui nisso daí? Ele está pensando em tudo, todos os gastos, tipo despesa veterinária, alimentação? Sim, alimentação, higiene, despesa veterinária, né? Que a gente tem que usar esses custos. Muitas vezes acontece de ter algum animal que tem um problema mais severo, precisa de um tratamento. Por exemplo, um dos meus cachorros tem um problema seríssimo de pele. Então ele tem que usar um remédio que só esse remédio custa R$400 por mês. Nossa, é uma porrada. Então, assim, se um casal que está numa situação econômica hoje não está fácil para ninguém, né? Então é justo que arque com uma parte, né? Aquele que está saindo do lar, arque com uma parte desse tratamento, por exemplo.
Tá perfeito. Olha, eu fico muito feliz disso estar evoluindo. Para quem que a gente tem que pedir, quem a gente tem que pressionar aí das nossas autoridades para mudar essa lei? Me ajuda aí, vamos começar a pegar no pé desses caras. Eu sempre falo que hoje a gente tem uma coisa fabulosa que é a rede social. Tá. Então, assim, lembra de quem você votou na eleição passada e fala para o seu deputado, olha, você não acha interessante melhorar a lei? Pesquisa na internet esses projetos de leis. Inclusive, Celso, eu preciso falar do meu site, né? Fala. Que é o www.novielo.adv.br. O teu Novielo com 2 L's, correto? Novielo com 2 L's. Novielo.adv.br. E tem o blog lá, né? Tá. Então, /blog. Eu publiquei hoje, já republiquei obrigado. 2 matérias que eu fiz anteriormente falando sobre essa questão da guarda, e lá nessas minhas matérias tem o projeto de lei, tem o deputado que foi o proponente desse projeto de lei, né? Então vai lá, pressiona o deputado quem você votou, entra no Instagram dele, entra no Facebook dele e fala, olha, teu projeto de lei está ainda gavetado, vota, é uma coisa importante para a sociedade. Então eu vou te dar um passo a passo muito legal. Você que tem família pet como eu, né? Família multiespécie, que é o caso da minha família, você que tem nessa situação e se preocupa com algo assim, tá tudo bem, você tá super bem casado, tá feliz, não tá brigando com a patroa, tá tudo em ordem, você não tá brigando com o maridão, tá tudo em ordem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos deixar a lei que proteja todo mundo. Faça isso que ele falou agora. Você vai entrar agora lá no Novielo.adv, novielo com 2 L's.adv.br, que é o site dele, lá tem o blog e você vai ver esses projetos de lei. Aí vai lá no seu deputado, né, em quem você votou, e fala, olá meu filho, tem um projeto de lei que tá parado aí, vamos mudar essa lei? Bicho não é coisa, bicho não é objeto, tá? É ser vivo, precisa mudar. Vamos olhar esses projetos de lei para mudar essa legislação, para ficar tudo mais fácil. E eu quero dar parabéns à Justiça, que teve a sensibilidade de se antecipar e não esperou a mudança. Porque se a gente ficar esperando Brasília, a gente espera muito. Então que bom que a Justiça está pensando diferente, doutor. O Judiciário está evoluindo e isso é muito importante. Ele está se sensibilizando. Obrigado pela presença, Eu como agradeço. sempre. Vamos fazer outros bate-papos. Perfeito. Já está convidadíssimo a voltar. Vamos lá! Olha, você viu só, esse bate-papo que a gente faz aqui é possível graças ao apoio dos nossos sempre queridos patrocinadores que nos ajudam e que acreditam nessa causa. Por exemplo, na causa animal que a gente adora. Então, ó, vou até chegar aqui para mostrar mais no nosso telão, para ficar bem grandão aqui, a turma do Veste Casa Mega Loja. Seguinte, você já conhece esse espaço? Espaço Mais Pets, lá na Mega Loja Veste Casa. Você vai encontrar uma variedade em produtos de higiene, ração com qualidade, preço de fábrica, é realmente o melhor preço do mercado. Gente, eu estou dizendo porque eu uso, porque eu sou cliente antes de qualquer coisa. Antes de falar de um produto aqui, antes de falar de um estabelecimento aqui, antes de falar de uma marca, eu vou conhecer. O pessoal não chega aqui, legal, fala dela. Não. Eu vou lá, eu vou na loja, eu falo com as pessoas, eu converso com os clientes, eu posto na internet para ver o que a galera fala para mim e eu vejo um carinho enorme de todo mundo com esta empresa aqui. Então, quer colocar na tela o preço para você que tem um gatinho ficar feliz? Olha isso. Ração Premium Especial Dalcat, filhotes, 10 quilos de ração, minha amiga, meu amigo, de R$ 99,90 por apenas R$ 79,90. É sério. Isso não existe no mercado. O preço deles é imbatível. Ela ajuda no bom funcionamento do intestino e ainda contribui para a saúde do coração e dos olhos do seu felino. Quem cuida sempre oferece o melhor, você sabe disso. Na Veste Casa Mega Loja, a ração não passa por intermediários. Ela chega muito, muito fresquinha para o seu amiguinho. Para saber qual loja está mais pertinho de você, acesse o site vestecasamegaloja.com.br. Clique na seção Pet Shop. Veste Casa Mega Loja, tem tudo para o seu pet, tem tudo para sua casa, tem tudo para sua família. É um endereço muito legal, sério, vai visitar. E o que é mais legal, é pet friendly. Você vai lá, faz uma festa, leva seus cachorros junto, seu gato, leva quem você quiser. É muito legal esse endereço, vai lá. Vou continuar falando dos nossos pets aqui. Beijo pra galera da Veste Casa, obrigado pelo carinho com a gente. Pets no inverno. Doutora Fernanda Fragata, que é veterinária, diretora do Hospital Sena Madureira. Seja bem-vinda. Mais uma vez, minha amiga. Obrigada. Esse bate-papo é muito legal, porque a gente tem muitas dúvidas. Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas nesse sentido, porque eu tenho cães muito peludos. Sim. Então, o Paçoca tem aquele pelo gigante. E o Paçoca não sente frio. Então, e aí eu me preocupo, porque eu vejo o cachorro deitado naquele chão gelado, eu coloco o cobertorzinho, a caminha, ele sai, vai lá e coloca a barriga no chão gelado. Eu falo, meu Deus, então, esse cachorro vai ficar doente. A gente tem que pensar, né, que algumas raças, elas foram criadas para suportar frio. E a gente não tem um frio tão intenso como as regiões de onde elas vieram. Então, no caso do Lulu, no caso do Husky siberiano,
né? Akita, essas raças, eles têm subpelos, então eles têm uma troca de pelo durante o ano. Então no verão eles têm um pelo menos denso e no inverno eles têm subpelo, então eles têm uma pelagem mais densa e que faz com que eles fiquem mais aquecidos. Então eles não precisam usar roupas. Tá. Mas tem a variação individual, então você vai observar o seu cão. Tá. Mas claro que a gente vai deixar também a opção, então uma caminha, ou um colchonete, ou um edredom, para que ele tenha a opção de ficar ou não no chão ou deitado nesse local. A gente tem que deixar essa escolha para ele? Tem. Ele tem totalmente... Porque a preocupação das pessoas será que ele não vai ficar doente? Ele tem essa sensibilidade de saber assim, não, eu posso deitar no chão frio, tá tudo certo. Sim, eles têm sim, a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Isso é legal, obrigado. O perigoso é a gente superaquecer. Então a gente achar que eles estão com frio... Ligar o aquecedor, por ligar exemplo. o aquecedor ou encher ele de roupa, né? Principalmente em São Paulo, que de manhã tá aquele friozinho e aí meio-dia super quente, aquele sol, ano, né? E aí depois das 5 começa a esfriar de novo. Então a pessoa põe a roupa de manhã e esquece de tirar no meio do dia. E aí você corre risco de superaquecer o cão, né? Então tem que tomar esses cuidados, principalmente para quem mora em cidades como a nossa. Uma coisa muito importante é a hidratação e umidificar esse ambiente, né? Inverno chove pouco, então a gente tem a umidade relativa do ar muito baixa e aí a gente acaba tendo problemas respiratórios. Então cães que têm cardiopatia, cães que têm problemas respiratórios como bronquite, os gatos que têm asma, eles sofrem bastante porque aumenta a poluição, baixa a umidade do ar e aí eles acabam tendo mais muco e uma dificuldade maior nessa troca gasosa. Então vamos lá, então duas coisas importantes para não perder. Primeira coisa é o seguinte, se você percebe que o seu cão é calorento, como o meu, né? Isso. Ou seja, como o Paçoca, não fica enchendo ele de roupa, achando que você está protegendo ele. Você pode estar criando um problema para ele. Tá correto isso? Correto. Então, assim, se você vê que ele está com frio, então ele está se escondendo, ele está entrando na casinha, entrando embaixo da coberta, aquela coisa. Como o pincher, ele vai sentir frio. Whipped, que aí são pode usar cães roupinha. que são muito magros, né? Então eles têm uma camada de gordura muito pequena e eles têm a pele mais fina, o pelo mais fino, não tem essa subcamada. Então esses cães precisam dessa proteção. Então, aí eles usar precisam roupinha, de roupa, eles precisam de aquecimento. não tem problema, né? ao Você tem contrário. que tomar um cuidado maior. Tá bom. Agora, os peludos não. E você também não precisa tosar tanto nessa época do ano, né? Então a gente recomenda mais a tosa higiênica para você conseguir manter ali a limpeza, né? Mas é nesse momento, né, do inverno que a gente deixa os pelos um pouco mais compridos. Porque aí eles têm lá a camada deles de proteção. Ajuda se a gente deixar o pelo crescer um pouquinho mais, porque Ajuda. eu fiz isso, você viu, né? Eu deixei crescer os pelos do Paçoca e da Tapioca um pouquinho agora nessa época. Tá correto, então? Tá correto, ajuda a proteger, né? E aí eles não precisam tanto de outros adornos, porque tem alguns que se incomodam, né? E se a gente for escolher uma roupa para o pet, tem que ser no tamanho adequado, evitar tecidos sintéticos, né? Então, de preferência, algodão e alguma coisa que deixe mobilidade, né? Eles não podem ficar duros ali. Porque é engraçado, às vezes quando o cachorrinho não está acostumado, você põe a roupa a primeira vez, ele trava e congela. E aí é muito desconfortável. Claro. Né? Então, às vezes, para tentar ficar na moda, tentar usar um tecido mais sintético, couro, e aí ele não vai ter conforto. Ele precisa ter conforto e mobilidade. A mesma coisa para os cobertores. A mesma coisa para os cobertores, né? Então, a escolha do tecido tem que ser cuidadosa com isso, da mantinha que eles vão porque usar. alguns têm alergia também. Então, tomar bastante cuidado e observar, né, qualquer reação que o seu pet possa ter. Vamos lá, agora para a gente não perder outra coisa que você me falou que eu achei importante, que é a história do umidificador. Tá muito seco, né? Não só para eles, mas para a gente, né? Pra gente nosso olho também. coça. É um inferno essa época, é muito difícil. Ao contrário, né? Inferno, mas é porque o frio deixa tudo seco. Temos que usar o umidificador e para eles é fundamental, Precisa, né? é fundamental, principalmente os que já têm alguma doença pré-existente. Tá. Né? E se ligar o aquecedor, mesmo que esteja chovendo lá fora, né? Se ligou o aquecedor mais do que 2 horas, ligar o umidificador ou colocar a bacia de água, toalhas molhadas, porque o aquecedor ele acaba sugando a água do ambiente. Então isso para eles prejudica mais do que para a gente. Então se para a gente está seco, para eles é ainda pior. Pode deixar o umidificador ligado a noite inteira? Pode, não tem problema nenhum. É bom para eles? É bom para eles. E água fresca,
à vontade, Tá. tá sempre trocando essa água. Tá. E os gatos, né, usar o artifício das fontes, né, água espalhada por vários cantos da casa, porque o gato já tem uma tendência a beber menos água. Então, com esse período seco, eles precisam de mais água, né, precisam ingerir mais água para evitar problemas renais, problemas de cistite, infecção urinária. Então, é importante, além também do umidificador. Por falar nos gatos, gatinho também pode usar roupa? Pode, eles não gostam. Ah. Então, assim, se você acostumou desde pequeno e para ele tá confortável, tudo bem. Mas eles normalmente não gostam. Eles preferem um cobertor, uma toca, se enfiar no meio ali do guarda-roupa. Mas usar roupa mesmo, os gatos não gostam, porque realmente tira essa mobilidade. E o gato, ele gosta, né? Ele se estica e ele pula. Então, ele precisa ter, ele se sente preso, ele precisa ter mais elasticidade. E a roupa acaba reduzindo Tirando um isso. pouquinho isso. E tem um agravante, o Eustáquio também até soprando no meu ponto aqui, porque o Eustáquio é gateiro, e ele falou que quando ele coloca a roupa, ele fica confortável, o gatinho dele fica confortável, né, Eustáquio, com a roupa? Ele fica confortável, mas aí na hora de se limpar ele fica lambendo a roupa. Sim, e aí vai pegando o pelo da roupa. E aí para formar aquele bolo de pelo, de pele, né? Daquele tecido, né? E ele não consegue fazer a própria higiene. Entendi, então isso é um Então, problema. Isso é um problema, porque o gato é extremamente higiênico, né? Ele não precisa tomar tanto banho quanto os cães. E aí, se ele fica lambendo a roupa, ele não está fazendo a higiene que ele precisa da pele dele. Então, o que seria, nesse caso, pegando como exemplo exatamente isso, você está preocupado com o frio dele, certo, Eustáquio? Dele sentir frio, por isso você coloca a roupa nele. Então, não colocaria roupa? Você pode colocar, mas não deixa o tempo todo. Boa. Né? Tá muito frio, coloca. Aí tira um pouco. Deu uma esquentadinha, tira a roupa. Tira a roupa, deixa eles fazer ali a limpeza dele diária. Aí depois coloca de novo. Mas o que eles gostam mesmo é de cobertas. Tá, então põe cobertas às vezes melhor ali, do que a roupa é você ter um monte de coberta, umas mantinhas bonitas isso, e na ali pronto. caminha ou na toca, que ele gosta de se esconder, que para eles é o ideal. E aí eles passam o dia inteiro ali fazendo vários cochilos bem quentinhos. Putz, que legal, que bacana. Vou até aproveitar e fazer uma observação aqui. Quer ver, ó? Só chamar sua atenção. Isso aqui não está nem programado aqui, o pessoal do comercial vai puxar minha orelha, mas eu vou fazer isso. Porque, se eu não me engano, eu acho que é terça e quarta, tem promoção lá na Veste Casa. Isso não está incluído, tá, gente? Só lembrei disso. E tem umas mantinhas lindas lá. Então, super baratinho. Então, corre lá, porque eu acho que, se eu não me engano, é hoje. Entra lá no site que você vai ver. Tem umas mantas maravilhosas por R$15. Aí dá pra você juntar um monte de manta e colocar pro seu cachorro, pro seu gato. Tá? É extra isso aqui, é um presente, porque eu lembrei desse negócio aí quando a gente falou das mantinhas. Uma outra coisa bacana. Vacinação. A gente falou sobre isso, mas eu quero reforçar. Porque a gente está falando da proteção, né, externa. Né? Então é o umidificador, é o cobertor, é a roupinha, é não sei o que lá tal. Mas tem a proteção interna nessa época do ano. Quem perdeu o tempo de vacina, dá tempo? Pode dar agora? Dá tempo de fazer a vacina, porque ela, a partir de 15 dias após a vacina, ela já começa a fazer efeito. Então ainda dá tempo de fazer V8 ou a V10. A diferença são só 2 sorotipos de leptospirose. Então, pensando em saúde, você pode escolher. Tá. A da gripe, né, que pode ser tanto nasal quanto injetável, que protege contra a bordetela e a influenza, né? E tem outras vacinas também que não é tanto com frio, mas a gente costuma pedir para fazer tudo junto. Ah, tá. Tem gente que não gosta. Vai furar demais, mas a chance de você esquecer é menor. Então, se você tiver que lembrar cada época do ano um tipo de vacina, né, então mais vale 4 picadinhas ali no mesmo dia e depois no ano seguinte você refazer. Não tem problema de reação ou de uma confrontar a outra, né? Então a gente está falando também da giardia e da raiva. A giardia é importante lembrar, não é o tema de hoje, mas é importante lembrar que ela não evita a doença, ela não evita que o animal se contamine com a giardia. O que ela faz? Se o animal tiver a contaminação, ele não vai eliminar os cistos ativos, ou seja, ele não vai contaminar outras pessoas, outros animais. E com isso a gente consegue um controle da doença, isso é legal, que é muito grande em crianças, idosos e nos pets. Então, é importante vacinar por conta disso, porque muitas vezes a pessoa vacina e aí dá positivo de giardia e fala, essa vacina não funcionou para nada. Funcionou. É porque não foi orientado nisso. Vai dar positivo? Vai, mas ele não vai estar
espalhando esse protozoário Não por vai aí. estar passando para o seu filho, não vai estar passando para você, não vai estar passando para o seu outro cachorro. Exatamente. Então, Perfeito. é mais fácil pegar, se o cachorro for vacinado, é mais fácil você pegar a giardia da alimentação ou da água Do quê? do que pegar do pet, que ali tem aquele contato íntimo com a gente. Então, é importante vacinar também. Banho. A gente diminui o número de banho no inverno? A frequência dos banhos? Pode, mas não. Pode e não pode. Vamos não lá, é explica. obrigatório. Tá. Né? Então, se você costuma levar em pet shop, se ele não tem o pelo muito denso. Eu, por exemplo, eu levo para tomar banho toda semana. Água morna, não quente, morna. Porque como a água quente resseca a pele, então tira a camada protetora deles de gordura que eles têm na pele. E isso faz mal, porque dá coceira, dá alergia, dá infecção de pele. Então, Tá. a água sempre morna Tá. e secar bem. Né? Então, esse é o fundamental Mas para o pode banho. manter o banho semanal? Mas se você não quiser dar banho toda semana, né, então pode dar toda semana. Pode, não tem problema. Porque ele é porquinho, ele se suja, então é melhor um banho para tirar aquela sujidade. Tá. Agora não, ele é comportado, então dá para fazer a escovação, então escovar para retirar aqueles pelos mortos. Tá. E existe o banho seco, que é em gel, é em spray, que você borrifa ou espalha no pelo dele, escova bastante e seca com a toalha. Então, com isso, você tira a sujeira mais externa. Como Tá. esses de cabelo, né? Que mulher usa bastante quando não quer perder a escova. Tá. Então, você pode fazer isso no pet e espaçar para cada 10, para cada 15 dias, né? Aqueles mais peludos, às vezes até a cada uma vez por mês, Ou né? para quem Então, está também numa São região mais fria do Bernardo, Brasil, né? e Tá. que não tenha, talvez, né, um pet shop próximo ou está viajando. Tá. Então também tem tudo isso. Porque a gente evita, principalmente nessa época do ano, dar banho em casa, porque você precisa secar muito bem. Então não é só secar externamente, tem essas camadas que são o subpelo. Então isso você só consegue com um secador profissional. O secador que a gente usa para o cabelo, Não vai secar. ele não é potente para isso. E aí o Então, cachorrinho vai ficar com o subpelo molhado. e aí ele vai ficar ficar doente. resfriado, vai ter algum problema de saúde. Pneumonia é muito frequente nessa época por umidade. Por né? umidade. Então, se você deixar o animalzinho úmido ou deixar ele no relento, no frio, eles podem ter pneumonia e é muito frequente. Que bom que você falou isso antes da gente terminar, porque a gente está falando muito dos animais de apartamento e tal. E minha amiga que mora em casa, meu amigo que mora em casa, nessa época do frio, o animal que fica do lado de fora da casa. Ele tem E que aí? ter um local protegido, né? Então, uma casinha, uma toca ou algum quartinho onde ele possa ser abrigado frio. Sempre alguma coisa que isole do chão, né? Então, uma almofada, um colchonete, essas camas elevadas para ele ter uma distância do piso. Tá. Cobertor, edredom, né? Alguma coisa então que proteja do vento, da chuva, caso chova, e faça um aquecimento. Perfeito, tá ótimo. Ó, você viu que são muitos os cuidados, mas é possível. O importante é, saiba conhecer o seu animal, né? Não vai exagerar na roupinha, nas coisas que você vai colocar. Veja se ele está confortável ou não, isso é fundamental. Mas ofereça a ele a opção. Em todos os casos, você tem que oferecer a opção. Se o seu cachorrinho fica do lado de dentro da casa ou do lado de fora, ele tem que ter a opção de se aquecer quando ele entender que isso é necessário. Ele é muito mais esperto do que a gente pensa. Como é que o pessoal te acha lá no hospital? Me fala. É só acessar o nosso site, senamadureira.com, ou nas redes sociais. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Doutora, obrigado. Obrigada mais uma vez. Sempre uma alegria. São dicas tão legais, é tão bom a gente cuidar deles com tanto amor. Seguinte, tá preparado para falar dos condomínios? Então faz uma coisa, vai mandando suas perguntas que no próximo bloco tem todas aquelas confusões envolvendo a vida em condomínio. E tem muita confusão, não sai daí. Estamos de volta com um bate-papo muito legal a partir de agora sobre problemas nos condomínios. Tem comentário da galera nas redes sociais, Eustáquio, antes disso aqui? Tem? Vou colocar daqui mesmo. Deixa eu ver o que a galera tá falando aí. Vamos lá. Olha, já passou vários aqui, olha que legal. Olha a Marlene, neste final de semana tivemos a festa junina. Esse é o seu dog Frederico. Frederico na festa junina. Obrigado, Marlene Milani, um beijo pra você. Adorei o Frederico na festa junina. Parece a tapioca, Frederico. Programa maravilhoso, pautas excelentes. Parabéns, Zuca, e a todos da produção e direção do Dia Zuca. Minha equipe é impressionante, viu, Rose? Vou te dizer que eles são demais. Programa de excelente qualidade e só ótimas informações. Eu concordo, eu aprendo muito aqui. Grande abraço, sucesso sempre. É a Rose Lima, um beijo pra você, Rose, obrigado. Olha, esse Insta é As Três Negas. Estava
quentinha, dormindo no sofá e assistindo TV com a humana. Aí aparece o Zuca falando de cachorros gordinhos. Pronto, lá foi ela me levar pra andar. Poxa, tio, assim não dá. Foi difícil conquistar os meus bacons. É a Catarina, gordinha assumida com orgulho. Um beijo pra você, adorei. Esse é o nosso Thor, assistindo de Azuca. Foi a Flávia Moraes que mandou pra gente. Obrigado, Flavinha, obrigado, Thor. Lindas fotos, lindas mensagens, mande as suas também. E a partir de agora, mande também suas mensagens sobre dúvidas dos condomínios com o Jorge Alexandrides, que está aqui com a gente. Nosso convidado, professor de pós-graduação da Escola Brasileira de Direito. Obrigado pela presença mais uma vez, meu amigo. Convite. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Já tem alguma pergunta do telespectador na ponta da linha aí, não? Da ponta da agulha? Tá, tem alguma pronta? Enquanto você posiciona a primeira, eu vou fazer uma que eu deixei na abertura do programa, que eu ouvi outro dia esse questionamento no rádio, que é a questão da divisão do condomínio igualmente entre as pessoas. Ou quem mora na cobertura ou naquele apartamento garden, que tem uma área maior, que é no térreo normalmente, pagar mais do que os outros. O que é justo, o que é certo, o que diz a lei? Vamos lá. Bom, Celso, o que nós temos aqui? Quando a gente fala em divisão das cotas condominiais, todo mundo está contribuindo para o bem comum, né? Para as áreas sociais, piscina, salão de festas, churrasqueira, tudo. E essa divisão geralmente é feita pelas frações ideais de cada imóvel. Ou seja, se você mora na cobertura e o seu apartamento é maior... Sim, você tem uma utilização, ainda que seja a parte privativa, né? Você tem uma utilização maior daquela propriedade. Então, por conta disso, a fração ideal, ela acaba sendo definidor, na maioria das situações, para o estabelecimento das despesas condominiais. Mas não há impedimento para que outro critério seja utilizado, como, por exemplo, o número de habitantes no imóvel. É raro ter acontecer dessa situação, mas pode ser que sim. Mas aí tem que ter uma mudança realmente... Aí isso daí vai constar na convenção condominial. Mas aí precisa de 2/3 para aprovar. Sim, aí você tem quórum privilegiado, você tem todo um trâmite. Que é praticamente impossível, porque você vai ter um cara na cobertura e outros todos lá. Difícil. Geralmente isso daí já é estabelecido na instituição do próprio condomínio, quando se estabelece a convenção condominial. Ou seja, o normal é isso mesmo e dificilmente muda, né? Dificilmente muda e não vejo até sentido do porquê mudar. Você acha correto? Você acha que isso é um critério justo? Sim, eu acho sim, porque quem tem maior fração de propriedade acaba proporcionalmente pagando pela utilização dela, né? Perfeito. Bom, então foi a primeira pra gente abrir e agora eu quero pergunta de telespectador antes de fazer as outras que estão na minha ficha aqui. Tem algum, Eustáquio, pronto aí pra gente? Essa nossa equipe é muito rápida. Olha, Maria José Vieira. Obrigado, Maria José. Moro num apartamento alugado, só que os antigos condôminos ficaram devendo... Olha que pergunta boa. Devendo o condomínio. Por conta disso, eu não posso usar o salão de festas. Moro aqui há 3 anos, nunca trazei o condomínio. É certo isso? Nossa. Que pergunta maravilhosa. Sim. Maria José, já sou seu fã, Maria José. Maria José, olha, sua pergunta realmente... é fantástica e muitos condomínios agem errado, agem contrariamente à interpretação da boa lei. Ou seja, o condomínio dela está agindo errado. Já posso falar isso? Está agindo errado. Manda. Olha só, porque quando você fala em débitos condominiais, a imposição que a lei estabelece é a sanção multa. Ou seja, você tem os juros moratórios, em razão do inadimplemento, e você também tem a multa condominial, que é de 2%. Tá certo? Perfeito. Só que o que acontece? O uso das áreas comuns, ela não decorre de você estar ou não adimplente. Ela decorre do fato de você ser proprietário ou possuidor. No caso da Maria, ela é o quê? Ela Inquilina. é locatária. Então ela tem a posse sendo exercida, porque o condômino, o proprietário, fez um contrato com ela e ela então pode usar e gozar daquele imóvel. Então ela poderia usar o e salão ela de festas? pode usar o salão de festas, Não tem, sim. o condomínio está errado. Está errado. E olha só, isso é um problema muitas vezes de administração. Como é que ela muda isso? Primeiramente, conversando com o próprio síndico, verificando, levando essa questão até, se for o caso, para a Assembleia Condominial. Mas ela, como ela é inquilina, ela não pode participar da Assembleia? Ela não pode participar da Assembleia diretamente com poder de voto e tal. Mas isso é uma questão que pode ser, até ela pode pegar uma procuração do proprietário dela para que ela possa representar em Assembleia e até levar essa questão
que é importante. Agora, se não houver essa conversa, não for o suficiente, aí ela tem o judiciário realmente para poder E ela dar pode vazão. entrar na justiça e Pode, ela está dentro do pode. direito dela. Então, É. Maria José, faz uma coisa. Vamos tentar evitar, que nem a gente estava conversando agora com o seu colega aqui, a gente tentar evitar chegar no judiciário. Então, vamos tentar um acordo amigável. Então, você vai fazer uma coisa. A gente vai, depois, essa nossa entrevista vai estar lá no YouTube, a partir das 6 horas da tarde. Você vai pegar o link, você vai mandar para o síndico do seu prédio. Ó, seu João, assiste aí, ó. Vocês estão fazendo errado comigo. Eu não tenho culpa de nada, tá errado isso. Manda o link para ele assistir. Tá bom? Quem sabe vocês chegam num acordo. Aliás, complementando, tem uma decisão recente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, afirmando justamente essa situação. Que ela tem os direitos de usar. Tem direito de usar o salão de festa, churrasqueira, piscina. As áreas comuns não podem ser afetadas pelo fato de ser inadimplente. E isso pode gerar até repercussão de dano moral, indenização por dano moral. Porque ela está sendo vítima de um preconceito. Sim, aí. ela está sendo constrangida nesse ato de cobrança. Aliás, por uma dívida, como ela bem destaca... Nem dela. Nem é dela. Aliás, o condômino responde pelas dívidas do locatário, mas o inverso não é verdadeiro. Não, perfeito, perfeito. Tem mais pergunta? Não vou nem para as minhas, que as perguntas estão muito boas. Deixa eu ver, tem mais uma aí, Eustáquio? Oba, Denise, obrigado, Denise. A administração do prédio recolhe o boleto com até 40 dias de atraso. Após esse período, só consegue pagar através do advogado, pagando 20% de honorários. Isso é legal? Questionei a cobrança e disseram que foi aprovado. Boa, Denise, boa pergunta. Boa, Denise. Olha só, uma pergunta boa. Você é um telespectador inteligente, não é? Não, e para ver a importância que é o tema, Você viu só? Vai lá, manda ver. Bom, quando a gente fala em inadimplência, realmente a lei não estabelece um período de cobrança administrativa pelo próprio condomínio. Tá. Geralmente o boleto ele tem um vencimento no máximo de 15 dias após, para poder pagar, ou às vezes 30 dias, mas o próprio síndico, ele na administração, ele pode gerir essa situação de qual é o tempo de levar para o jurídico, para passar para o advogado para que ele faça a cobrança. É bom até que isso seja tratado em assembleia, seja estabelecida uma regra bacana para falar assim, olha, até 40 dias paga direto na administração só com juros e a questão da multa de 2%. Agora, passado esse período, vai para o jurídico. Quando se age o jurídico, quando o advogado entra no meio, é claro que há necessidade de ter o ressarcimento com relação aos custos de cobrança. Porque você entrou no escritório de advocacia e ele está trabalhando para fazer aquilo. Sim, e ele trabalha para toda a coletividade dos condôminos. Então, o que você acaba tendo? Geralmente, na própria convenção do condomínio, existe a definição de que são cobrados 20% de honorários em caso de cobrança que é feita pelo advogado. Então, um primeiro toque que ela tem que ter é verificar na convenção condominial. Ela tem que olhar a convenção. Ou qualquer outra ata de assembleia que tenha estabelecido esse procedimento para verificar qual é a proporção de honorários que foi lá estabelecido. E o prazo? E o prazo também, qual foi esse procedimento que foi estabelecido nos atos de cobrança. Então, o que ela deveria fazer agora, doutor, era, nesse momento, ela entrar em contato com a administradora e falar, quando eles dizem, foi aprovado, não, eu quero que você mande para mim a confirmação da Assembleia ou da ata da Assembleia em que isso foi aprovado ou da convenção. Ela tem que exigir isso. Sim, se foi aprovado, então a informação que ela nos passa é que tem em algum momento, ou na convenção ou na própria ata de Assembleia, tem essa definição. Então ela tem que ter esse documento. Tá bom, agora vamos imaginar o seguinte, tá, Denise? Vamos imaginar que tenha sido aprovado mesmo, que eles estejam falando a verdade para você. Tem algum jeito dela tentar mudar isso? Olha, negociação. A negociação é sempre um ponto inicial. Então, entre em contato com esse departamento jurídico, fale com o advogado que está cobrando o condomínio, demonstre a sua possibilidade de pagamento e faça uma negociação, incluindo até esse valor de honorários. Aliás, se a Denise deixar isso para o judiciário, aí é o juiz que vai definir esse valor dos honorários, que a gente chama de honorários de sucumbência. Pode ser até maior. Então... Não, é de 10% a 20% que o juiz fixa no curso da ação. Tá, então tenta conversar. Primeira coisa, tenta conversar. Mas antes de qualquer coisa, exija a comprovação de que realmente isso foi aprovado, como eles estão dizendo que foi. Que às vezes o pessoal fala, foi aprovado. E não foi. Agora, só para complementar, Zucca, é importante ela não deixar isso para o judiciário. Não chega lá. Não vai, porque os custos vão aumentar, porque tem custos do ingresso da ação, custos com a citação dela, eventualmente uma ação de execução que hoje é perfeitamente possível numa cobrança de condomínio, ela pode ter as contas delas bloqueadas ou até o próprio apartamento penhorado para pagar essa dívida. Então o bom é negociar mesmo e fazer com que isso se resolva o mais rápido possível. Adorei. Tem mais, Eustáquio? Tem mais alguma na ponta aí antes de eu partir da cá? Porque estão muito boas. Essas perguntas estão com certeza melhores que as minhas. Olha, Mônica,
Foi decidido em assembleia a pintura e lavagem do condomínio. Olha que coisa boa. Menina, você sabe que você é minha vizinha? Estamos morando no mesmo prédio, será? Vamos lá. Foi decidido na Assembleia a pintura e a lavagem do condomínio. A pintura, a cor... Ai, que legal, adorei essa dúvida. A cor seria decidida pelos moradores, porém o conselho decidiu sem consultar os moradores. Essa atitude é legal? Mônica, que pergunta boa. Boa, né, cara? A cor do prédio, né? A cor do prédio. É sua casa, todo mundo tem que decidir junto. Gostei dessa pergunta. Verdade, Zucca, olha só, isso é muito importante. Vai. Aliás, temos muitas polêmicas com relação à alteração de fachada. Porque quando você fala da pintura, você está falando da alteração da fachada, né? E aqui a gente pode até estender para a questão de fechar a varanda, que é muito comum nos condomínios mais modernos e tal. O que acontece? Toda alteração de fachada ela tem que ter quórum privilegiado para aprovação em assembleia. E a definição da cor é o mais importante, né? Quer dizer, você define em assembleia que vai repintar o prédio, mas não define a cor. Então não pode ser deixado a um grupo de pessoas apenas a realização da definição dessa cor. Mas não se pinta de uma cor extravagante, já pensou? Qualquer, tal, quebra o padrão. Mas teu prédio é bege, aí de repente ele é verde-limão, dessa cor aqui no nosso estúdio. Você imagina só. Verdade. E outra, tem a questão da valorização do imóvel também, isso daí afeta também, ou pode afetar o preço do imóvel. Mas o conselho poderia decidir sozinho ou não? Não, eu entendo que tem que ser decidido em assembleia com quórum privilegiado dos condôminos. Quando você diz quórum privilegiado, 2/3? Não, aí a gente está falando de unanimidade. Todo mundo? Todo mundo. Ah, então se tiver um que fala assim, ó, não gosto de bege, já era. Sim. Olha, interessante isso, hein? Então, ou seja, o condomínio dela errou, não podia ter isso. Não, tem que deixar isso para a Assembleia decidir. Então pode reclamar lá, mais uma, você também pode fazer aquilo. Pega o vídeo hoje lá no YouTube, depois das 6 da tarde, e manda lá pro síndico. Fala, ó, vocês fizeram errado, tá errado, pode chamar a Assembleia aí e vamos conversar sobre essa cor de novo. O meu diretor passou uma pergunta muito legal aqui, complementando essa. Quando você faz uma alteração dessa de cor, tem que notificar a prefeitura? Porque... Olha... Não entendo que seja imprescindível fazer isso, não. Tá. Não vejo não há uma obrigatoriedade uma obrigatoriedade. Porque não afeta a questão de segurança, não compromete a área útil, não afeta nas dimensões do imóvel. Tá. Então, agora é claro que esse revestimento que vai ser colocado, ele tem que manter padrões de segurança para que não afete também, não cause nenhum prejuízo. Né? Tá perfeito, tá perfeito. Ou seja, se não for só uma mudança de cor, né? Às vezes você tem uma cor, eles resolvem revestir o condomínio. Isso, uma pastilha, que aí é diferente. Porque aí tem uma alteração estrutural. Sim, aí você acaba tendo até estruturalmente, se é possível colocar aquele tipo de revestimento. Vai aguentar o peso, não vai aguentar o peso, sim. Aquela coisa toda. Muito bom. Tem mais, Eustáquio? Telespectador mandando? Deixa eu ver. Tá, ei, galera ótima. Não vou nem fazer as minhas hoje, estou me divertindo aqui. Maria Fernanda, é a Fenavas. Eu tenho um vizinho que fica com a porta aberta o dia inteiro fazendo barulho. Já reclamamos, mas nunca tomaram providências. O que eu faço em relação a isso? Posso tomar alguma providência? Não consigo ficar em casa, em paz, dentro de casa pelo barulho. Olha, barulho é uma das reclamações principais. É uma das Como é que você me falou outra vez? Garagem, barulho e cachorro, né? Verdade, são as principais realmente, né? É a Fernanda, né, que fez essa pergunta. Olha só, Fernanda, primeiro, vamos pôr como parâmetro que ela mora num condomínio, né? Porque ela não especificou ela não falou, mas aí, deve ser o condomínio. Bom, eu acho que a palavra de ordem é empatia. Acho que está faltando muita empatia nas pessoas, né? Se colocar no lugar do outro para verificar o que ela está causando e o que ela gosta de receber, o que ela queria receber. Talvez essa vizinha ela não esteja com essa empatia para poder fazer aí a utilização do seu imóvel da melhor forma possível. Porque a interferência ao sossego é uma prerrogativa que deve ser observada por todos os condôminos. Todos que moram em condomínio têm que respeitar o sossego de outro. A questão aqui que também envolve é durante o dia. Né? Durante o dia você tem uma liberdade maior para fazer barulho com relação à própria dinâmica do dia a dia, né? Diferente do que à noite, você tem horários mais restritos para fazer barulho. Então, assim, primeiramente, uma conversa é importante. Se realmente o barulho for extrapolador, se for uma coisa muito maior do que é o normal, que deveria ser aceito, leve essa questão para o síndico tomar as medidas, que pode ser uma advertência, nessa reiteração pode gerar até uma imposição de uma multa, de uma sanção pecuniária, mas é importante conversar antes e tentar resolver esse problema. Me parece que ela, estou entendendo da pergunta dela, que ela já tentou, falando que ia ter providências. Bom, o que ela pode fazer então? Ó, não fizeram nada, e aí? Ele continuou com a porta aberta. Então, aí é a imposição de sanção. Aí realmente... Aí tem que ir para a justiça. Você pode ir para a justiça sim. A última medida seria realmente a justiça para conseguir o que a gente chama tecnicamente de tutela inibitória. Quer dizer, inibir o outro de fazer algo. É uma obrigação de não fazer. Não faça barulho, não deixe a porta aberta.
porque isso incomoda. Perfeito. Né? Então consegue também isso no judiciário. Tá bom, mas é uma dor de cabeça a mais. É uma dor de Então, cabeça. Se você e um puder... custo, né, que envolve contratação de advogado, tudo isso daí acaba realmente judicializando. Mas eu né? entendo a situação dela, é desconfortável Sim. isso, né? Pô, você não quer ouvir o barulho do outro lá, né? Não quer mesmo. E hoje os apartamentos são pequenos, os corredores são pequenos, fica um do ladinho do outro. Às vezes você já ouve sem estar com a porta aberta. Se ficar com a porta aberta, então, incomoda. Eu entendo a tua preocupação. Vamos tentar conversar. Tem mais uma antes da gente encerrar? Tem, Eustáquio? Vamos ver. Tem, pior que tem. Olha a Alexandra Gonçalves. Aqui no prédio tem uma moradora que fica jogando cinzas de cigarro pela janela. Pelo amor de Deus. Sempre cai dentro da minha casa. A gente falou com o síndico, mas ele disse que não quer se indispor com ela. Não, e que alguém tem que ceder. Isso está certo? Bom, ela tem que ceder, ela não tem como jogar cinza da janela. Com certeza, né? Uma conduta imprópria, antissocial. Pô, mas né? o síndico está errado aqui, não tá? Errado. Aí, provavelmente, esse síndico não é profissional. E aí, lembra que a gente conversou outra vez Eu gosto sobre desse essa negócio de questão. síndico profissional. Sim, é aquela questão do síndico ser um próprio morador. E aí fala, não, mas é Não minha quero brigar com a vizinha vizinha. também, eu não quero ficar indisposto com o vizinho e tal. Então, claro que isso não é motivo. Primeiramente, não é motivo para quê? Para que haja qualquer imposição de sanção. Ele está errado. Então, está errado, completamente errado. Então, o que deve ser feito? Deve ser, o síndico ele deve agir para advertir, e provavelmente talvez já até tenha tido advertência, talvez não. Eu acho que não, acho que ele não fez nada. Mas imposição de multa, se for o caso, porque é tão reiterado isso e é um inconveniente absurdo. Horrível, né? horrível. Não pode isso acontecer. Agora, se a gestão é por um síndico profissional, aí você Mais acaba fácil. tendo aquela impessoalidade natural e aí fica muito mais fácil de você impor sanções, fazer com que haja advertência. Você não encontra o cara na academia, né? Você não come churrasco com ele lá embaixo. certeza. Então é diferente, né? Então E ele está sendo remunerado propriamente para gerir, para ser esse administrador. E para pegar né? no nosso pé quando a gente Com fizer bobagem. certeza, Então com vamos lá. certeza. Então fale com o seu síndico, ele tem obrigação de fazer isso. Provavelmente é isso. Ele não deve ser um síndico profissional, eu imagino que realmente faz total sentido. Mas fala com ele, ó, você tem que falar para ela parar de fumar na janela e jogar cinza. Fim de papo, não pode fazer isso. Acabou. Eu já vivi uma situação parecida. Morei num apartamento que era como se fosse tinha um garden assim. E as pessoas jogavam todo tipo de objeto. Era um inferno, cara. Era um No inferno. garden, na área social. E aí você não sabe de onde está vindo, esse é o pior. Nesse caso ela sabe. Então se você sabe de onde está vindo, tem que reclamar. Dá tempo, Aninha, de mais uma? Será? Não, deixa eu correr, vai. Correndo, mais uma, Eustáquio. Não dá tempo? Ah, que pena. Então você volta? Lógico, com Você certeza. volta mesmo? Você viu que não deu tempo nem de eu fazer as minhas aqui, mas nem Verdade. precisou, porque você mandou perguntas tão boas, minha amiga, meu amigo. Vocês mandaram perguntas tão ótimas. Então continue fazendo sempre isso, que é muito legal. Quero agradecer mais uma vez o Jorge Alexandrides, professor de pós-graduação da Escola Brasileira de Direito, meu amigo. Muito Você é uma obrigado. fera. Muito obrigado. Obrigado.